pessoal, tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Perinardi, eu sou procurador da República, né, aprovado aí no concurso, no 24º concurso, em 2008. Então, tenho um pouco mais aí de 10 anos de MPF. Já passei por diversas áreas do Ministério Público Federal, né, no início de carreira, como a maioria das carreiras, como um clínico geral. Então, já passei pelas áreas de indígena, criminal, saúde, educação, patrimônio público, consumidor, enfim, praticamente todos os anos da MPF. Depois fui seguindo, né, passando pela questão de patrimônio público em Manaus, Guarulhos, e atualmente estou num ofício aqui em Campinas, né, interior de São Paulo, para quem não conhece, e estaremos junto aí com vocês para proferir as aulas de Direito Administrativo. Né, como vocês sabem, são aulas de 15 minutos, onde nós traremos os principais pontos cobrados no concurso de uma forma objetiva, aprofundando alguns temas quando necessários, e sempre, obviamente, nos colocando à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que surjam no decorrer das aulas e que não são questionadas aí pelo fato do formato das nossas aulas, ou que, eventualmente, durante os estudos que vocês estejam fazendo, ela surge. Então, colocamos aí à disposição, né, no canal de dúvida apropriado. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar o nosso curso aqui de Direito Administrativo. Né? Então, como eu falei para vocês, meu nome é Ricardo Perinardi, eu vou acompanhar vocês nesse curso. Para começar, pessoal, hoje a nossa primeira aula é de organização administrativa, né? Ou seja, como que o Estado se organiza. Então, inicialmente, né, nós sabemos que a prestação dos serviços públicos, ela pode ser feita tanto diretamente, né, pelos entes federativos, então, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, ou podem ser transferidos a particulares ou a entidades especializadas criadas no âmbito da própria administração, né? Nas hipóteses em que a prestação do serviço pessoal ela é feita diretamente, né, pelos entes federativos, então diretamente pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, né, por meio de seus agentes ou órgãos, né, então a chamada administração direta, nós vamos estudar logo em seguida. Essa execução é denominada prestação centralizada. Então, aí, uma centralização. Então, vocês podem ver que há aí uma lógica nesse nome, na medida em que, como eu falei para vocês, o titular aí de alguns serviços públicos é a administração, são os entes federados. Então, quando ela resolve de forma direta prestar esse serviço, ocorre, obviamente, uma centralização, tá bom? Por outro lado, né, o outro lado da moeda, nós temos aí a chamada descentralização, né? E o que é isso, né, professor? Então, assim, por vezes, né, então, principalmente por uma questão de eficiência, a administração pública, ela transfere a prestação de determinados serviços públicos a particulares, né? Então, vamos supor, por exemplo, a questão da energia elétrica, tá? A prestação de serviço de energia elétrica, a questão de telefonia, né? Para quem? Ela transfere para terceiros por intermédio de contratos, seja de concessão, seja de permissão, de serviços públicos, né? Isso também vai ser objeto de estudo, mas no momento oportuno. Então, há aí essa transferência. Essa transferência, como eu falei para vocês, é geralmente por uma questão de eficiência. O Estado, para não ser o Estado, por ser um Estado engessado, por ter suas limitações, seja orçamentária, seja inclusive, por exemplo, na questão de licitação, enfim, de celebração de contratos, há aí essa transferência do serviço para que, assim, ele possa ser prestado de uma maneira eficiente. E essa transferência, pessoal, além dos particulares, ela pode também ocorrer para outras pessoas jurídicas que compõem a administração pública, né? A chamada administração pública indireta, né? Que também nós vamos ver, esse é o tema que nós vamos estudar em seguida. Essa transferência, pessoal, então, é realizada tanto para particulares
quanto para entidades, pessoas jurídicas, mas pertencentes à administração pública indireta, é chamada pela doutrina de descentralização, né? Então, em que consiste a descentralização? Então, basicamente, como eu anotei aqui para vocês, na transferência da prestação de serviço público a pessoas jurídicas diversas da administração direta, tá? Então, também, como eu falei para vocês, há aí uma lógica na medida em que, se a centralização é a concentração, a descentralização, por óbvio, é a transferência para terceiros, seja particulares, seja entes aí pertencentes à administração indireta. Então, nós já vimos aí o que seria centralização e descentralização. Então, são espécies de centralização, né? A outorga, correto, é a primeira espécie. Que consiste a outorga? A outorga, basicamente, consiste na hipótese em que a titularidade e a execução do serviço público são transferidas à pessoa diversa do Estado, tá? É denominada também de descentralização por serviço ou descentralização funcional. Então, se vocês ouvirem as expressões descentralização por serviço e descentralização funcional, já sabem que se trata de outorga. Somente pode ser conferida por lei específica, tá? Que cria a pessoa jurídica e transfere a ela a atividade pública, né, o serviço público. Por isso, pessoal, entende-se como há aí a transferência, né, da titularidade, que a outorga somente pode ser feita a quem? As pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, mais uma vez, nós temos aí a descentralização, que é pessoas diversas do Estado, né, do ente federativo, mas, no caso da outorga, em que a titularidade e a execução, tanto que eu grifei essas palavras justamente para vocês terem essa visão, elas são transferidas a pessoas. E quais pessoas? As pessoas jurídicas de direito público, tá? Não é possível, segundo a doutrina, a outorga a pessoas jurídicas de direito privado, justamente aí por conceder a titularidade, correto? Outra espécie, né? Nós temos também a delegação. E o que consiste a delegação? A delegação, pessoal, nada mais é do que a descentralização do serviço, né? Transfere-se aí a execução do serviço público, né, a pessoa jurídica diversa do Estado, permanecendo, entretanto, com este, ou seja, com o Estado, a titularidade do serviço, né? Ela é realizada por intermédio de contratos, concessão ou permissão de serviços públicos, quando envolve particulares, ou por meio da edição de lei, né, quando a transferência se dá para entes da administração pública indireta de direito privado, correto? Isso é importante não confundir. Então, quem são? As empresas públicas e sociedades de economia mista. São parentes. A administração pública indireta, ela é constituída basicamente de pessoas jurídicas de direito público e privado. As de direito público, autarquias e fundações públicas, as de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Essa diferenciação é importante, por quê? Porque, como nós vimos, a outorga ela só é possível por conta da transferência da titularidade, né, além da execução do serviço público, a pessoas jurídicas de direito público. Então, no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, não é possível a outorga, mas tão somente a delegação, ou seja, a execução, tá? A delegação também é denominada aí de descentralização por colaboração, né? Também tem a sua lógica, ou seja, os particulares ou as pessoas jurídicas de direito público, elas, ou direito privado pertencentes à administração indireta, elas colaboram com o ente estatal, né? A descentralização territorial ou geográfica, em que consiste? Bom, pessoal, ocorre com a entidade geograficamente delimitada, né, dotada aí de personalidade jurídica própria, né, de direito público, com capacidade administrativa e possibilidade de execução de atividades estatais como um todo. Majoritariamente também entende-se que a descentralização territorial e geográfica não é admitida no Brasil, tá? Então não há essa. Então, se eventualmente cair uma questão
perguntando a respeito da descentralização territorial ou geográfica, vocês vão assinalar a alternativa de que não é possível a sua adoção em território nacional, né, por conta aí da nossa estrutura organizacional. Outro ponto também importante, além da centralização e da descentralização, nós temos a desconcentração, né? Perguntinha clássica aí, a diferença entre desconcentração e descentralização. A desconcentração, meu povo, consiste, né, meus amigos, na hipótese em que a prestação do serviço público ela é realizada diretamente pela administração direta, correto? Então, não há, a gente sabe, então a primeira diferença, né, na descentralização, há ou pelo menos a execução, né, ela não é exercida pelo Estado. No caso da desconcentralização, a execução é exercida pela administração indireta, a qual, por um critério de eficiência, providencia uma divisão interna de competência. Então, aí há uma desconcentração aí administrativa. É desconcentração, não descentralização, por favor. E como nós vimos, a descentralização administrativa ela é vedada, né? E há aí uma distribuição de competência no âmbito da mesma pessoa jurídica. Não se confunde, pessoal, com a ideia de administração direta e indireta, por favor, tá? Como nós vimos aí na questão da descentralização. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, a União. A União, ela tem os seus órgãos, e isso nós vamos ver também a seguir, né? Mas a União, ela continua prestando o serviço público, correto? Os seus órgãos, como nós vamos ver, eles não têm personalidade jurídica, correto? Então, na verdade, a União, por intermédio dos seus órgãos, que presta esse serviço. Então, aí é uma desconcentração, né? No caso de descentralização, seria entidades jurídicas com personalidade jurídica diversa do ente federativo, correto? Funda-se, basicamente, no princípio do hierárquico, correto? Que também a gente vai ver aí depois a questão dos poderes, né? Mas funda-se basicamente no poder hierárquico. Na descentralização, pessoal, também outra diferença, não há essa hierarquia, né? Embora a administração indireta ela se sujeite aí ao controle finalístico exercido pelas atividades da administração central. Na desconcentração, há sim uma hierarquia entre os órgãos, tá? Outra diferença entre concentração e desconcentração funda-se na noção de órgão público, tá? Cuja denominação está no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9784, de 99, né? A lei que trata, inclusive, dos processos administrativos no âmbito federal. Importante essa conceituação. E, como eu falei para vocês, os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Quem possui a personalidade jurídica própria é o ente federativo ao qual ele se vincula, tá? Embora não seja dotado de personalidade jurídica, pessoal, a doutrina e a jurisprudência, elas reconhecem excepcionalmente a capacidade processual, também denominada capacidade judiciária, de alguns órgãos. E quais seriam esses órgãos? Presidência da República, Mesa do Senado, Câmara dos Vereadores, né? Inclusive aí nós temos a súmula 525 do STJ, né? E é importante destacar, pessoal, que embora seja reconhecida aí uma capacidade processual, essa capacidade, na verdade, ela se restringe à possibilidade desses órgãos defenderem em juízo suas prerrogativas. Tá? Então, por exemplo, aí vamos supor alguma conduta que seja uma ofensa às prerrogativas dos vereadores. É possível a Câmara dos Vereadores adotar aí providência no âmbito judicial. Tá? O Ministério Público e a Defensoria, embora também órgãos, possuem uma capacidade processual mais ampla, né? Para quem não tem muita familiaridade com o direito, mas também é algo muito inerente. Se vocês pensarem na questão do dia a dia, verem a noticiário, a questão do Ministério Público atuando em várias frentes, criminais, tutela de direito, a Defensoria Pública de igual modo, vocês conseguem aí imaginar que justamente elas, embora sejam órgãos, elas possuem uma capacidade processual muito mais ampla, afora essa questão de defesa de prerrogativas. A desconcentração, por fim, pessoal, ela pode ser material ou temática, né?
que vincula-se justamente à noção de órgãos especializados, ou hierárquica ou funcional, na qual a repartição de atribuições é pautada na relação de subordinação existente entre os órgãos. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês na nossa primeira aula, tá? Espero que todos tenham compreendido, essa noção é importante, são várias questões cobradas nesse ponto, principalmente descentralização e desconcentração. Então é importante vocês anotarem as diferenças, quem quiser montar um quadrozinho, sempre ajuda na questão da fixação. E como eu falei para vocês no início das aulas, se tiverem alguma dúvida, fique à vontade para nos perguntar, estaremos à disposição aí para ajudar nessa caminhada de aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Olá, pessoal, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito Administrativo para as provas aí de perito e agente. Mais uma vez, colocando-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas aí que tenham surgido com as aulas ou com os estudos, correto? Dando prosseguimento ao nosso curso, pessoal, hoje nós vamos abordar um tema também muito importante que diz respeito à administração pública direta e indireta, né? Como se trata aí de um tema bastante denso, serão algumas aulas pela frente que nós nos debruçaremos sobre o tema, inclusive ao cabo delas nós iremos aí resolver alguns exercícios justamente para vocês terem a percepção de como estão indo, como que é cobrada a matéria, também para nós ensinarmos aí vocês um dos métodos bem interessantes de fazer de resolução de questões para aumentar aí o grau de retenção de conteúdo e, obviamente, ajudá-los no sucesso na realização da prova e na obtenção, obviamente, da aprovação. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, mais uma vez, né, professor Ricardo aqui na área com vocês, e vamos tratar hoje de administração direta e indireta. Começamos pela administração direta, correto? O que consiste, quando vem à mente a palavra administração direta, o que vocês pensam? Se o examinador chegar para vocês numa prova, então, doutor, o que significa administração direta? Bom, pessoal, a administração direta consiste basicamente no conjunto de órgãos, né, como a gente viu na última aula, e a gente vai aprofundar agora, que integram o ente da federação, né? Seja ele União, Estados, municípios ou Distrito Federal, né? Órgãos esses competentes para a prestação de serviços públicos de um modo geral, né? Também denominada administração centralizada, né? Como eu falei para vocês, trazendo o recurso ali os conhecimentos adquiridos aí na última aula, né? Administração centralizada, descentralizada, desconcentração, descentralização. Essas entidades, pessoal, elas possuem capacidade administrativa, política e legislativa. Possuem personalidade jurídica de direito público, com todas as prerrogativas e vedações inerentes à administração. Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Correto? Então, a administração direta, né, de um modo geral, ela pode ser administração direta federal, estadual, municipal ou distrital, então ela tem aí a capacidade administrativa, política e legislativa. Correto? Vamos agora entrar especificamente no tema órgão público, que a gente viu na última aula, já viu nesse ponto, que são os órgãos públicos que compõem a administração direta. E revisando um pouco da última aula, né, vocês aí lembrem comigo, os órgãos públicos a gente viu quando a gente estudou a questão da desconcentração, né, que é quando a administração direta ela exerce a atividade que lhe é atribuída, o serviço público que lhe é atribuído, por intermédio de seus órgãos, correto? Então, a desconcentração para a prestação de serviços públicos por parte da administração pública é realizada justamente por intermédio dos seus órgãos. O conceito legal, pessoal, de órgão público, ele encontra-se estampado aí no artigo, faltou aqui, ó, artigo 1º, inciso 2º, inciso 1 da Lei 9784, a Lei de Procedimentos. A gente também já viu esse artigo na outra aula, e agora a gente vai trazer realmente a conceituação. O que diz esse artigo?
a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, desde que entidades de direito público. Por quê? Porque somente existem órgãos no âmbito das pessoas jurídicas de direito público. Então, como a gente falou na outra aula, a gente vai aprofundar nessas aulas seguintes, a administração direta ela tem algumas pessoas jurídicas de direito público e outras de direito privado. As de direito público, autarquias e fundações públicas, tá? Basicamente. Então, essas unidades de atuação integrantes, tanto da administração direta, né, como a gente viu, União, Estados, municípios e Distrito Federal, como da estrutura da administração indireta, autarquias e fundações públicas. São unidades integrantes aí das pessoas jurídicas da administração pública, não detentoras de personalidade jurídica, né? Então, eles fazem parte, não há aí uma descentralização, não há criação de novas pessoas jurídicas. Por isso que eu falei dessa questão da gente não confundir naquele âmbito lá a questão da desconcentração com a descentralização, né? Por quê? Por que há uma desconcentração e não uma descentralização? Porque não há a criação de novas pessoas jurídicas, há só uma desconcentra-se a mesma pessoa, ou seja, criam-se órgãos dentro dessa mesma pessoa, né? Entretanto, também ressaltando isso, a gente já tratou na próxima aula, na aula anterior, desculpa, alguns órgãos públicos possuem aí uma capacidade processual ativa, no meu caso, como eu falei para vocês, Ministério Público e Defensoria, né? Os órgãos públicos, pessoal, tanto a criação quanto a extinção dependem de lei, tá? Outro ponto também importantíssimo, criação e extinção de órgãos públicos dependem aí de lei, correto? São 4, basicamente, as teorias, as mais importantes teorias a respeito do órgão público. Eu vou trazer, obviamente, a teoria que é adotada, mas eu vou trazer essas 4 porque, por vezes, também o examinador adora cobrar quais são as teorias relacionadas ao órgão público e qual é a adotada. Então, a primeira delas é a chamada teoria da identidade, né? Basicamente, o órgão público é o próprio agente, correto? Então, a personificação do órgão é o agente, né? Temos também a teoria da representação. O agente público, de acordo com essa teoria, ele atuaria como uma espécie de curador ou tutor do Estado, né, que é considerado incapaz. Então, essa teoria trata o Estado como uma pessoa incapaz, então haveria aí 2 vontades, né, uma vontade do Estado e outra vontade do agente, mas a vontade do agente é o agente que personifica o Estado, né, porque o Estado seria, de acordo com essa teoria, um ente incapaz. Temos também a teoria do mandato, né? O agente público, ele atua mediante uma delegação do Estado, então haveria, nesse caso, um contrato de representação entre o agente e o Estado, né? Seria basicamente, por exemplo, uma procuração, né? Vamos assim dizer que o agente atua com procuração do Estado, correto? E temos também a teoria do órgão ou da imputação volitiva, né, criada aí por Otto Friedrich von Dierck. Eu sei que é chato, às vezes, só abrindo parênteses, gravar alguns nomes, principalmente nomes estrangeiros, como o do autor dessa teoria, mas, pessoal, também é importante destacar algum deles, porque o examinador adora, tem examinador que adora uma questão incluindo autores. Então, principalmente das principais teorias, né, das teorias adotadas, faça um esforço aí mental para colocar na tua memória esses nomes, correto? Então, o que diz essa teoria do órgão, a teoria da imputação objetiva? Que o agente, pessoal, ele atua em nome do Estado, né, que é uma ficção do direito, titularizando um órgão público, né? A atuação ela deve ser imputada ao órgão e não à pessoa do agente. Pessoal, por que eu falei então o nome do Otto? Porque justamente essa é a teoria mais adotada, é aceita majoritariamente hoje pelos nossos doutrinadores e pela jurisprudência, né? Então, o Estado realmente ele é uma ficção de direito,
A gente não vê o Estado ele não é algo que você consegue olhar, ver, existe. Não, apesar de... ele é uma criação do direito, né? Ele não é, apesar de, óbvio que o fato de nós não enxergarmos não quer dizer que ele não existe, mas ele é uma criação do direito. Ele existe, mas existe após a existência do direito. Então, há a criação do Estado por intermédio do direito e o agente ele atua em nome do Estado. Então, há aí uma única vontade. É a vontade de quem? É a vontade do Estado, né? Tanto que a atuação, como eu falei para vocês, ela sempre deve ser imputada ao órgão público e não ao agente estatal, correto? E dando aí, reforçando a posição de que seria essa a teoria mais adotada, o STF, em inúmeras oportunidades, já veio dizer que o artigo 37, parágrafo 6º aí da nossa Constituição Federal, que trata a respeito da responsabilidade civil do Estado, ele justamente adota essa teoria. Por quê? Porque nós sabemos, nós vamos ver isso mais para frente, que o agente, quando ele pratica algum ato omissivo, causa um prejuízo a terceiros, a demanda é proposta em face de quem? A ação é ajuizada em face de quem? Deve ser ajuizada em face do Estado e não do agente. Obviamente que o agente, se ele agiu com dolo ou culpa, ele pode ser responsabilizado, mas eventualmente numa ação regressiva, né? Só um parênteses aqui, a jurisprudência majoritária entende que a ação não pode ser proposta diretamente em face do agente público, mas sim em face do Estado, correto? Classificação dos órgãos públicos, também tema cobrado aí, né, nos concursos, que deve ser, não tem nada de complexo, mas classificação sempre causa alguma confusão. Então, também, mais uma vez, se vocês quiserem se valer de quadros para fixação do conteúdo, eu recomendo. Então, quanto à hierarquia, né, divisão, podem ser independentes ou primários, são aqueles órgãos não hierarquicamente subordinados a nenhum outro órgão. Eles constituem, na verdade, o topo da hierarquia daquele poder. Então, presidente da República, Supremo Tribunal Federal, correto? Autônomos, subordinados imediatamente aos órgãos independentes, né? Eles gozam de uma autonomia administrativa, financeira e técnica. Por exemplo, os ministérios, que se submetem aí à presidência da República, que, como nós vimos, são o topo da hierarquia do Poder Executivo, mas eles gozam aí de autonomia financeira, técnica, por exemplo, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia. Temos também os órgãos superiores, né, que eles possuem competência diretiva e decisória no tocante aos assuntos de sua competência. Tá? Eles não possuem nem administrativa, nem autonomia administrativa, nem financeira, né? Por exemplo, polícias, Secretaria da Receita Federal. Tá? Então, dentro do âmbito da sua competência, eles possuem uma competência diretiva e decisória, mas eles não possuem a autonomia administrativa nem financeira. E temos aí os órgãos subalternos, que são aqueles dotados especialmente de atribuições de natureza executória. Tá? Então, esses são os 4 tipos de órgãos classificados quanto à hierarquia. Com relação à estrutura, tá? Nós temos, por um lado, órgãos simples ou unitários, são aqueles constituídos de uma única unidade orgânica, possuindo um centro somente de competências. Então, ele não se confunde, tá, pessoal, com um órgão de uma única pessoa. Ele é apenas um órgão de uma unidade orgânica. Pode ter várias pessoas exercendo. Então, por exemplo, a presidência da República. Tá? Ele pode ter uma pessoa? Pode, tá, pessoal? Também fique bem claro isso. Uma coisa não exclui a outra. Mas ele não necessariamente deve ter somente uma pessoa. Tá? O que qualifica ele como órgão simples ou unitário é o fato de que ele possui uma única unidade orgânica, possui um único centro de competência. E, por outro lado, existem os órgãos compostos, que são aqueles constituídos por 2 ou mais órgãos, que implica aí a desconcentração de suas atividades. Então, secretarias, Congresso Nacional, por exemplo, são 2 órgãos, né, compostos pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, nós temos aí esses órgãos compostos.
E com relação à autonomia funcional, como que a doutrina subdivide os órgãos de acordo com a sua atuação funcional? Singular ou unipessoal, que aí seria de um único titular, correto? Não confundir simples unitário com singular e unipessoal. Então aí já fica a dica para vocês fazerem essa divisão para não confundirem na hora da prova. Temos também os órgãos colegiados ou pluripessoais, que são aqueles do quê? Constituídos por vários membros que atuam e decidem conjuntamente, né, de acordo aí com o seu estatuto ou regimento interno. Então, por exemplo, um órgão nesse sentido é o CARF, né, que é o Conselho, o órgão é responsável pelo julgamento dos recursos federais em última instância, né? Então, ele é constituído por vários membros. Por fim, a última divisão importante aí que vocês devem destacar é a divisão do órgão quanto às suas funções. Ativos atuam diretamente no exercício da função administrativa. Consultivos são aqueles órgãos responsáveis pelo assessoramento e aconselhamento das autoridades administrativas, né? Então, eles concedem suporte aí, tanto jurídico quanto técnico, não agindo diretamente na execução das atividades. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Defesa, correto? E, por fim, os órgãos de controle. São aqueles órgãos que exercem a função de controle dos demais órgãos e agentes públicos. Esse controle pode ser tanto interno quanto externo. Então, Tribunal de Contas, Controle Geral da União, corregedorias, né, controle interno, correto? Então, essas são as principais aí classificações que eu recomendo a memorização delas para o concurso, que elas são realmente muito cobradas. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Um abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo de novo com vocês. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Direito Administrativo, continuando aí numa matéria importantíssima que diz respeito à administração pública direta e indireta. Como nós vimos na última aula, né, nós demos uma passada aí pela questão da administração direta, no que consiste, as questões relacionadas ao órgão, né, as suas teorias, né, que nós vimos aí a teoria volitiva como sendo a teoria adotada, as divisões, as classificações do órgão também, de órgãos, que é muito importante que vocês tenham elas em mente. Nós vamos hoje dar o passo inicial na questão da administração indireta, que cuida aí dentro do nosso tema do maior volume, né? Nós vamos passar pelas pessoas que compõem a administração indireta, suas qualidades, suas características, o que distingue basicamente uma da outra, e justamente esses são os pontos que são aí basicamente cobrados exaustivamente nos concursos e que vocês têm que estar atentos, porque são pontos simples até, mas que podem causar uma certa confusão e a perda de pontos essenciais à sua aprovação. Então vamos lá, pessoal, começando a nossa aula de hoje, já entrando no tema administração indireta. O que consiste basicamente a administração indireta, né? A mesma pergunta que eu fiz quando a gente tratou de administração direta. Eu quero saber, meus amigos e minhas amigas, se o examinador perguntar para vocês o que consiste, o que é a administração indireta. Bom, pessoal, a administração indireta nada mais é do que o conjunto de entes de direito público ou privado, correto? Aí já começa uma divisão, são entes públicos ou privados, titulares e responsáveis pela execução de serviços públicos, né? A administração direta, já tratando aí do tema inicial, na nossa primeira aula, ela decorre, na verdade, da descentralização da administração pública, né? Então, cuida-se aí, é um assunto decorrente da descentralização administrativa. Então, a descentralização administrativa cria-se aí pessoas jurídicas, tanto de direito público ou de direito privado, no âmbito, obviamente, da administração pública, e essas pessoas são as que formam a administração indireta. São seus entes autarquias, correto? Inclusive as associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Os consórcios públicos, pessoal, quando formalizados aí com personalidade jurídica de direito público, serão
né, até, desculpe o erro de português, será, né, serão parte integrante da administração indireta de cada um dos entes federativos consorciados e terá a natureza de hierarquia, autarquia, correto? Então, os consórcios públicos, então, quando formados aí, formalizados pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito público, eles serão considerados, na verdade, autarquia, tá? Eles podem também, não por isso, ter aí personalidade jurídica de direito privado. Nessa hipótese, como nós bem vimos, não serão considerados autarquias, tá bom? Então, isso é importante aí, de um parênteses que eu queria mencionar para vocês, porque tem essa questão de consórcio público, às vezes pode ser questionada qual a natureza jurídica, né, dos consórcios públicos. Então, autarquia ou não. Próximo ponto, características gerais, né, da todos os entes aí relacionados à administração indireta. Gozam de personalidade jurídica, correto? Então, são entes diversos da administração indireta, ao contrário do órgão, né, que não goza de personalidade jurídica. Então, são entes diversos da administração direta quem criou. Então, por exemplo, uma autarquia federal, ela é uma entidade diversa da União, que foi o ente que criou. Né? Então, por ter personalidade jurídica, são detentores de direitos e obrigações, né? Possuem patrimônio próprio e capacidade de autoadministração. Tá? Outro ponto importantíssimo, dependem de lei específica. Que lei? Lei ordinária. Tá? A lei específica, pessoal, ela cria as entidades jurídicas, as entidades que possuem personalidade jurídica de direito público. Tá? E nesse caso de criação, então, uma lei cria, não é necessário o registro no cartório. Uma vez criada a associação, esse ente, né, por exemplo, uma autarquia, que é uma ente de personalidade jurídica de direito público, a sua criação já está estabelecida por lei, não é necessário o registro no cartório. Com relação, entretanto, aos entes de direito privado, basicamente, sociedades de economia mista e pessoas, empresas públicas, né, a lei específica, né, que a gente falou, a lei ordinária, é imprescindível? É, mas a lei autoriza, ela não cria, ela autoriza a sua criação. Então, vamos supor que, por exemplo, é editada uma lei para a criação de uma empresa pública que vai explorar a questão do petróleo. Nem por isso está criada a Petrobras, né? A Petrobras é criada posteriormente, correto? Dando um exemplo assim, bem a grosso modo, para vocês entenderem, né? Uma vez editada a lei, então, o executivo, como que se dá, então, no caso das pessoas jurídicas de direito privado? Uma vez editada a lei, o executivo, ele expede um decreto regulamentando a criação do ente. E a personalidade jurídica desse ente surge, por sua vez, com o registro dos atos constitutivos em cartório. Então, como qualquer empresa, há os atos constitutivos e a sua personalidade jurídica é criada, né, ela surge a partir do momento em que esses atos é levado ao cartório. Então, diferentemente dos entes de direito público, como nós vimos, em que a lei cria, né, não somente autoriza, ela cria, então esses entes de personalidade jurídica de direito público são criados pela lei, não dependem do cartório, de registro no cartório. As entidades de personalidade de direito privado, a lei autoriza e a sua personalidade jurídica surge somente com o registro no cartório. Então, essas são já importantes diferenças entre as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Outro ponto, a lei que criou ou autorizou, né, a criação dessas empresas, ela também estabelecerá suas finalidades. Isso é importante também. E para sua extinção, observa-se a simetria das formas. O que é isso? Existe também a edição de uma lei ordinária, simetria das formas, para a extinção dessas pessoas jurídicas. Além disso, outra característica importante, elas se sujeitam ao controle de legalidade pela administração direta da pessoa política a qual são vinculadas. Cuida-se aí de um controle finalístico. Não se confunde, pessoal, com um controle hierárquico.
A gente viu lá na questão da desconcentração, nos órgãos há o poder hierárquico. Na administração indireta, não. Né? Não há essa subordinação. O que há um controle finalístico, né? Um controle de legalidade aí de suas atividades. E, dando o próximo passo, vamos entrar aí na nossa primeira pessoa integrante da administração indireta, que cuida-se das autarquias. O que são as autarquias, meus amigos e minhas amigas? As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei específicas, tá? Então já é importante, criadas por lei específica, né? Como nós vimos, lei ordinária, pertencentes à administração indireta, com personalidade jurídica de direito público, responsável pelo exercício de atividades típicas do Estado. Quem quiser um conceito legal, né, dê uma lida no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 200, de 1967. Tá? As autarquias, elas possuem uma autonomia financeira, então elas possuem patrimônio e receitas próprias, e elas possuem também uma autonomia gerencial. Tá? Como nós falamos, elas não possuem nenhuma subordinação, né, ao órgão da administração pública ao qual ela é vinculada. Né? Por quê? Porque, como nós vimos, ela não há aí um controle hierárquico, né, somente um controle de legalidade. E elas sujeitam-se somente ao quê? À supervisão ou tutela ministerial. Então, se vier, as autarquias sujeitam-se à tutela ministerial, à supervisão ministerial. Isso é correto ou incorreto? É correto, pessoal. Há aí uma supervisão ou tutela ministerial, né, que é justamente aquilo que nós falamos, que cuida-se aí do controle de legalidade ou de finalidade. Não há uma hierarquia entre a autarquia e os ministérios, por exemplo. Elas não possuem caráter econômico, também isso é um ponto importante, né, atuando sempre na busca do interesse público. Quais são os exemplos de autarquias? INSS, universidades públicas, tá? Então universidades federais, estaduais, correto? Então USP, aqui em São Paulo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enfim, essas universidades públicas, o CAD, correto? Relacionados aí à atividade econômica, IBAMA, correto? INCRA, também questão relacionada à regularização fundiária. Esses são exemplos de autarquias. Qual o regime jurídico das autarquias? As autarquias, pessoal, elas possuem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, correto? Elas têm as mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, né? Além, obviamente, da garantia do duplo grau de jurisdição, o reexame necessário. A exceção ao reexame necessário encontra-se nos parágrafos 3º e 4º do artigo 496 do Código de Processo Civil. Tá? As autarquias, elas estão dispensadas do depósito prévio para a propositura da ação rescisória, também aí previsto no nosso Código de Processo Civil, artigo 968, parágrafo 1º, e também não se exige o adiantamento de custas processuais, salvo o depósito prévio dos honorários periciais, aí encontra-se na súmula 232 do STJ. E os créditos das autarquias são cobradas mediante execução fiscal. Tá? Outro ponto importante a respeito do regime jurídico das autarquias. As autarquias, pessoal, elas são beneficiadas pela imunidade tributária recíproca. Né? Isso, inclusive, é uma previsão constitucional, artigo 150, parágrafo 2º. Importante, pessoal, destacar que, embora o texto constitucional fale em imunidade tributária recíproca, a garantia constitucional ela se estende somente aos impostos. Tá? Isso também é uma pegadinha clássica aí de concurso. Né? Às vezes a pessoa tem em mente a imunidade tributária e já abarca todos os tributos. Não. A imunidade é somente relativa aos impostos. As demais espécies de tributos, então, contribuições previdenciárias, taxas, elas devem ser pagas pelas autarquias. Correto? Assim como a administração pública, a administração direta, a responsabilidade civil das autarquias é objetiva pelos atos comissivos. Pelos atos omissivos, como parte substancial da doutrina, diz a responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa. Correto? O ente público responsável pela sua criação, ele pode responder
né, meus amigos? O que vocês acham? Como eu falei para vocês, não há uma hierarquia, não há uma subordinação, há somente esse controle de finalidade. No caso da prática de um ato que cause um prejuízo a terceiros por parte de um agente da autarquia, a entidade ao qual ela foi criada. Então, vamos supor que um agente do INSS pratique um ato que cause prejuízo a terceiros no exercício de suas funções. O terceiro, ele pode demandar a União, né, que seria a autoridade, a administração que criou, a ente da administração que criou o INSS? Pessoal, em regra, não, tá? Por que eu disse que em regra? Porque o ente público responsável por sua criação, ele pode responder em caráter subsidiário, tá? Aquele conceito do clássico de subsidiário e solidário. Subsidiário é quando? Quando a autarquia não dispõe de meios para arcar com o prejuízo. Então, vamos supor que uma situação hipotética, no exemplo que nós demos, o INSS não tenha dinheiro para pagar o prejuízo acarretado ao terceiro. Esse terceiro pode demandar a União, né, subsidiariamente, tá bom? Os contratos celebrados pelas autarquias possuem natureza de contratos administrativos e dependem de prévia licitação, tá bom? Os atos praticados pelos agentes públicos são considerados atos administrativos, né? Então, com todos os atributos inerentes, presunção de legitimidade, exigibilidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Os agentes públicos que pertencem à autarquia, eles ocupam o quê? São empregados públicos, serviços públicos, eles ocupam cargos públicos. Então, eles são servidores públicos estatutários, eles têm o estatuto próprio. No caso da União, Lei 8.112 de 1990. Tá? Os bens da autarquia são considerados bens públicos nos termos aí do artigo 98 do Código Civil, usando então dos atributos da impenhorabilidade, imprescritibilidade, ou seja, não pode ser objeto de uso capião, e inalienabilidade. Autarquias especiais, né? Quais são elas? São as autarquias que gozam de mais liberdade em face das demais autarquias. Elas possuem um regime jurídico diferenciado. Segundo Matheus Carvalho, pessoal, essas autarquias, elas se subdividem em autarquias culturais, correto, que são as universidades públicas, e as agências reguladoras, tá? Então, esses são as autarquias aí que nós temos especiais, tá? Autarquias culturais. A primeira característica consiste na escolha de seu dirigente máximo, né? Reitor, de forma diferenciada, por intermédio dos seus docentes e discentes. Também é vedada a exoneração ad nutum desse seu dirigente. Então, eles possuem mandato certo pelo prazo definido na própria lei que criou a entidade. A metodologia de ensino utilizada, né, não está sujeita ao controle ministerial, então há autonomia pedagógica aí prevista no artigo 207 da Constituição Federal, que diz que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Então, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Na próxima aula, como vocês veem aqui, a gente vai começar a abordar a agência reguladora. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiveram. Um abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Professor Ricardo de novo aqui na área, para nós darmos continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo e continuando aí nossa proposta nosso tema, né? Começamos com a administração direta, demos uma passada geral sobre ela, depois incursionamos em administração indireta, onde nós vimos autarquias, né? No finalzinho da aula nós vimos a questão das autarquias culturais, também conhecidas como são chamadas universidades públicas, e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, fechando o tópico de autarquias na próxima aula, já iniciando a questão das
fundações públicas, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Bom, então, sem maiores delongas, vamos partir ao nosso ponto inicial, né? Seria as agências reguladoras, que consistem nada mais, nada menos do que numa espécie, né, de autarquias, uma subespécie das denominadas autarquias especiais. De onde surgiu esse conceito de agências reguladoras, pessoal? Agências reguladoras teve início basicamente com o Plano Nacional de Desestatização no governo do Fernando Henrique, né, final dos anos 90. Telefonia, né, por exemplo clássico aí de desestatização. Nesse sentido veio aí a Lei 9986 de 2000, né, uma lei do âmbito federal que estipula aí, trata a respeito das agências reguladoras, sem prejuízo, por óbvio, da possibilidade de criação de agências no âmbito dos demais entes federativos, correto? Então, nós temos aí agências no âmbito estaduais também, agências no âmbito municipais, né? Então, vamos lá. Quais são as principais características dessas agências reguladoras? A primeira delas, pessoal, consiste no fato de que os dirigentes dessas agências, eles possuem uma investidura especial, né? Por quê? Porque nós sabemos que as autarquias, de um modo geral, consistem em cargos em comissão, tá? As agências reguladoras não, né? Os dirigentes são nomeados, no caso das autarquias federais, pelo presidente da República, correto? Após a aprovação pelo Senado Federal, para cumprir o mandato certo, né? Então, como a gente falou, aí os demais dirigentes, autarquias, os dirigentes possuem aí cargos em comissão. E eles, pessoal, somente poderão perder o cargo em 3 hipóteses, em regra, né? Porque já é possível a criação de demais hipóteses. Mas a lei dispõe, a lei que trata aí, a 9986, dispõe que são 3 as hipóteses que permitem que o dirigente, uma vez nomeado, perca seu cargo, né? Seja, antes de concluído aí o mandato, o período estipulado para o mandato. Quais são essas hipóteses? A renúncia, por óbvio, né, uma questão, a pessoa não pode ser obrigada a permanecer no caso, procedimento administrativo disciplinar e também nas hipóteses de condenação criminal, correto? Essas são as 3 hipóteses estipuladas pela lei que admitem aí o afastamento do dirigente nomeado da agência reguladora. Após deixar o cargo, pessoal, isso também é outro ponto importante, o dirigente ele se submete a uma quarentena, né, que também, em regra pela lei, são 4 meses, e nesse período, o que consiste basicamente essa quarentena? Ele não poderá, pessoal, exercer atividades em empresas reguladas pela agência que dirigia, né? Então, vamos lá. Vamos supor, por exemplo, uma agência, a Anatel, né, serviço de telecomunicações. Estamos aí, uma agência reguladora que atua nesse ramo. Vamos supor que um dirigente que trabalhe na Anatel, né, conclua o seu mandato, ele vai, ao cabo, obviamente, sair, não vai mais exercer essa profissão. Vem uma empresa, por exemplo, a Claro, e contrata esse dirigente. É possível isso? Né? Não. Como nós vimos, essa não é possível nesse prazo, pelo menos em regra de 4 meses. Nesse caso, haja essa contratação, ele vai ser submetido, tanto o dirigente quanto os outros envolvidos, nas sanções, como, por exemplo, o crime de advocacia administrativa, né? E pode aí ser submetido a outras responsabilidades em outros ramos, como civil e administrativo, né? Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas a pessoa, ela não está exercendo nenhuma atividade, como que ela vai se sustentar se ela está proibida aí de atuar no setor? Até porque, imagine-se que uma vez
ela exercendo o cargo, esse ramo seja a especialidade dela, né? A gente parte desse pressuposto. Por exemplo, uma pessoa que atua como, no exemplo que nós demos, como dirigente da Anatel, ela tem uma expertise nessa área, correto? Como que ela vai fazer? Não vai trabalhar esses 4 meses? Vai ter que viver de poupança? Não, tá, pessoal? A lei, ela diz que o dirigente, ao cabo, nesse período de quarentena, ele terá direito ao recebimento de uma remuneração compensatória, correto? Para poder aí ficar tranquilo, obviamente, no decorrer dessa quarentena, tá? As agências reguladoras também, elas gozam de um poder normativo, correto? Isso a gente vai ver em outras aulas, as questões dos poderes, mas é o poder normativo. O que ela consiste, basicamente? Basicamente, consiste no poder concedido de regulamentar e normativizar diversas atividades relacionadas ao serviço prestado, né? E dentro, obviamente, dos limites estabelecidos na lei, correto? Como vocês vão ver, o poder normativo ele não é um poder legislativo, ele não pode legislar, ele pode normatizar as questões relacionadas às atividades desenvolvidas dentro do seu âmbito de atribuição. Então, por exemplo, permanecendo aí no nosso âmbito da Anatel, a Anatel poderá dispor de normativos regulamentando as atividades dentro dessa sua seara, dentro da seara das telecomunicações, né? Então, como eu disse, outro ponto importantíssimo, pessoal, é que deve-se atender às restrições do poder normativo, atingindo somente o prestador do serviço público e não o usuário, correto? A Anatel, de modo algum, pode impor ao usuário determinada condição. Por exemplo, ela não pode impor que o usuário tem que permanecer, se ele escolher um telefone pré-pago, ele tem que permanecer tantos dias, tantos meses sobre aquela linha. Tá? Isso é uma cláusula contratual que existe, às vezes a gente vê, principalmente em planos pós-pagos, mas isso decorre da operadora, do prestador do serviço público e não da agência reguladora. Então, o poder normativo também, isso é uma questão interessante, ele atinge única e exclusivamente o prestador do serviço público, tá bom? As agências reguladoras podem regular a prestação de serviço público, tá? Fiscalizar as atividades de fomento, controlar a exploração de atividades econômicas e regulamentar os serviços de utilidade pública, tá bom? Então, essas são as espécies, geralmente, que nós temos aí de agências reguladoras, tá? Então, elas podem regular a prestação de serviço público, como a gente falou, né? Fiscalizar atividades de fomento, por exemplo, o Ancine, né, que fomenta o cinema nacional, né? Controlar a exploração de atividades econômicas, tá? E regulamentar a prestação de serviços de utilidade pública. E qual que é o regime dos indivíduos que exercem, que são contratados pela agência reguladora? Pessoal, por se tratar aí de uma hipótese, uma espécie de autarquia especial, o regime de pessoal aplicado é justamente o estatutário, correto? A contratação ela se dá, como assim como toda e qualquer autarquia, mediante concursos públicos, tá? Isso aí a gente pode ver na Lei 10.871 de 2004, tá? Outro ponto importante sobre o regime jurídico das autarquias, das agências reguladoras, desculpa, ela se submete ao regime de licitação igual aos demais entes de natureza pública, tá bom? Outro ponto também importante são as autarquias profissionais, tá? Outra espécie, né, de autarquias. Essas autarquias profissionais, pessoal, elas também são denominadas de autarquias corporativas. Então, se vier na prova, autarquias profissionais ou autarquias corporativas, vocês já vão saber do que se trata, né? E o que são essas atividades? Elas são entidades criadas mediante autorização legislativa, né, por delegação do poder público, para os serviços de controle e fiscalização de profissões regulamentadas. Quem quiser dar uma olhadinha, está na lei aí, no artigo 58 da Lei 9649 de 98, né? Elas atuam no exercício do poder de polícia e, portanto, segundo o STF, elas possuem natureza jurídica de autarquias. Isso foi uma discussão travada aí
no âmbito, inclusive, quem quiser dar uma lidinha nessa ADIN, é uma ADIN interessante, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 1717, no qual a STF tratou dessa forma. Então, uma vez o exercício do poder de polícia, dada a sua natureza, essas entidades, elas têm uma natureza de autarquia, né? Então, por isso mesmo, elas detêm aí todas as prerrogativas inerentes a esse tipo de pessoa jurídica, correto? Como a gente já estudou. Quem são essas autarquias, basicamente? Conselhos de classe, basicamente são esses, né? Então, CREA, CRECI, CRM, são todas autarquias, natureza jurídica delas, são autarquias profissionais ou corporativas, tá? E a ordem dos advogados do Brasil, pessoal? Isso é uma questão bastante interessante, também cobrada muito em concursos, né? Porque vocês podem me perguntar, para um professor, a ordem dos advogados do Brasil, como um conselho de classe que ela, obviamente, detém a natureza jurídica de uma autarquia profissional, uma autarquia corporativa. Entretanto, pessoal, o STF, também num julgamento muito importante, né? Quem quiser também dar uma lida na ADI 3026 de 2006, né? A não sei quem queira se aprofundar a respeito do tema, mas é dali que surgiu esse entendimento. O STF disse o quê? Que, embora efetivamente seja um conselho de classe, com atribuições para licenciar e fiscalizar o exercício da advocacia, ou seja, uma atividade regulamentada, a Ordem dos Advogados do Brasil não possui natureza jurídica de autarquia, né? Uma das justificativas, pessoal, para esse entendimento foi justamente o fato das atribuições constitucionais conferidas à OAB, correto? Uma delas, importantíssima, é a conferida a seu Conselho Federal para a propositura de ação declaratória de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade. Então, o que consiste a Ordem dos Advogados do Brasil? Ela, segundo o STF, ela consiste aí ela possui uma natureza institucional que vai muito além do espírito corporativo, né? Por exemplo, o CRM, ele não tem essa atribuição tão ampla como a OAB, correto? E o exercício da advocacia é uma atividade essencial à justiça, então, por ter toda essa conotação por trás do conselho, ele é considerado muito mais que o conselho de classe. Ele possui uma natureza institucional, segundo o STF, cuida-se de um serviço público independente, né? Não integra a administração pública. E isso, pessoal, após essa declaração, muito se discutiu a respeito da submissão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, de um lado, queria as prerrogativas das autarquias, correto? Mas, de outro, não queria os ônus, vamos assim dizer, das autarquias, como subsunção ao concurso público, à licitação, ao controle. Esses ônus realmente ela foi afastado, dada essa natureza de serviço público independente. Entretanto, né, e essa questão, por ser muito recente, é importantíssimo vocês saberem, né, isso com certeza vai ser pergunta de prova. O plenário do Tribunal de Contas da União, né, definiu que a partir de 2020 a OAB submete ao seu controle, correto? Isso foi estipulado no Acórdão 2573 de 7 de novembro de 2018. Então, a partir de 2020 e 2021, a Ordem dos Advogados do Brasil submete ao Tribunal de Contas da União, tá? E para fechar essas classificações, ainda existem as denominadas autarquias territoriais, que consistem basicamente nos departamentos geográficos administrados diretamente pela União. São aí os territórios federais, artigo 33 da Constituição. As autarquias associativas ou contratuais, que nada mais são do que as associações públicas. Então, se vier essa pergunta, o que são associações públicas? Então, são as denominadas autarquias associativas ou contratuais. São criadas após a celebração de um contrato entre entidades federativas. Está disposto aí no artigo 6º da Lei 11.107 de 2005. Cuida-se do quê? Por se tratar de uma autarquia, um ente de personalidade jurídica de direito público, né, encarregado de acompanhar a execução do objeto desse consórcio. Então, fecha-se um consórcio entre União, município, Estado, enfim,
é criada essa associação pública justamente para acompanhar a execução. Pessoal, então, fechamos aqui a questão das autarquias. Espero que todos tenham compreendido. Caso não compreendam, estou à disposição aí para esclarecimentos de qualquer dúvida. Próxima aula, como eu falei para vocês, fundações públicas e demais entes, entidades aí da administração indireta. Forte abraço e até a próxima. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos mais uma vez, professor Ricardo aqui com vocês. Vamos aí continuar nosso curso de Direito Administrativo, especialmente no ponto de administração direta e administração indireta. Sendo um pouco mais específico, iniciaremos a questão relacionada às fundações públicas, correto? Na reta final do nosso tema aí de administração direta e indireta. Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje, tratando sobre as fundações públicas, correto? Então, em primeiro lugar, fundações públicas, o que consiste? Bom, segundo o direito civil, né, pessoal, cuida-se de um patrimônio destacado por um fundador para uma finalidade específica, né? Então, se trata, basicamente, de uma pessoa jurídica composta por um patrimônio destacado, tá, que presta serviço público, já trazendo esse conceito para o direito administrativo, então, que presta serviço público em caráter não lucrativo. Seu conceito legal, mais uma vez, trazemos aí em consideração o Decreto-Lei 267, especificamente no artigo 5º, inciso 4º, tá? Embora não haja um consenso a respeito do tema, pessoal, majoritariamente entenda-se que as fundações podem ser instituídas tanto como pessoas jurídicas de direito privado, correto, como as pessoas jurídicas de direito público. Isso dentro do âmbito da administração, correto? E isso depende do quê? Depende da sua lei instituidora, a lei que autorizou a sua criação. Então, ela pode ser de direito privado ou de direito público e, mesmo assim, considerada um ente pertencente à administração pública, no caso, a administração pública indireta, tá? Na hipótese, pessoal, de ser qualificada aí como uma pessoa jurídica de direito público, seu regime jurídico é o mesmo das autarquias. Então, por isso mesmo, elas até são denominadas autarquias fundacionais. É o caso, por exemplo, da FUNAI, da FUNASA, da Fiocruz, correto? Por isso, nós não vamos aí, obviamente, para evitar repetições, entrar falando quais são o seu regime jurídico. O regime jurídico é exatamente o mesmo das autarquias que nós estudamos aí nas últimas aulas, tá bom? Passamos, então, às fundações de direito privado, correto? Como eu falei para vocês, embora sejam fundações de direito privado, elas são pertencentes à administração pública indireta e são formadas pela destinação do patrimônio público. São recursos públicos que alimentam, é o patrimônio público afetado que constitui essa fundação pública de direito privado. A princípio, pessoal, elas não gozam dos benefícios, né, o seu regime, atribuídos aos entes estatais em geral. Então, como eu falei, como a gente viu nas aulas de autarquias, elas não vão gozar de prazos processuais dobrados, os seus contratos são regidos pelo direito civil, o vínculo jurídico de seus empregados é regido pela CLT, né, dentre outros pontos. Entretanto, como elas ainda assim se submete à administração pública indireta, né, ela integra, na verdade, a administração pública indireta, ela se submete aos princípios do direito administrativo, correto? Estão sujeitas ao controle realizado pelos tribunais de contas, seja ele da União, dos Estados. Seus empregados são contratados mediante concurso público e são sujeitos às vedações de acumulações de cargos, tem na Constituição para os demais órgãos. Então, eles são regidos pela CLT, mas consta aí que eles são contratados mediante serviço público. E seus contratos dependem de licitação em regra, né? Fora aquelas hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que nós também vamos ver aí mais para frente no nosso curso. Em razão, pessoal, isso também é importante, da sua
na personalidade jurídica, a doutrina entende que a sua criação é autorizada por lei específica. Lembra-se daquela distinção que nós fizemos, correto? Entre autorização e criação, correto? Então, no caso, por se tratar aí de uma ente de direito privado, a sua criação é autorizada. A lei não cria a pessoa jurídica, ela autoriza a criação da pessoa jurídica. A fiscalização, assim como as demais, fica a cargo da entidade que criou, né? Então, nós temos aí a supervisão ministerial, a tutela administrativa, e ao contrário do determinado pelo Código Civil, não há uma fiscalização do Ministério Público, correto? A fiscalização é feita pelos entes do que a criou, sem prejuízo, por óbvio, da atuação do Ministério Público, mas a fiscalização fica a cargo aí do ente que criou. Seus bens destinados à prestação de serviço público são considerados públicos, correto? Com todas as repercussões atinentes, então, penhorabilidade, imprescritibilidade. Quanto atuam na prestação de serviço público, a responsabilidade civil de seus atos, o que vocês acham? Né? Pessoal, quando eles atuam, as fundações públicas de direito privado atuam na prestação do serviço público, né? Como a gente, a responsabilidade ela é objetiva, ela se submete aí ao regime jurídico estipulado pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E sobre, em parênteses, como a gente já destacou, a responsabilidade ela é objetiva quando decorrente de atos comissivos. Isso é entendimento jurisprudencial já classificado. Atos omissivos, na hipótese de atos omissivos, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, depende da comprovação do dolo ou da culpa do agente responsável pelo dano, tá bom? Empresas estatais. Vamos lá entrar aí na questão de empresas estatais, também é outro tema importante, como eu falei para vocês, já entrando na reta final. São entidades criadas pelo Estado, tá? Mediante autorização de lei específica, de novo, por elas são de direito público, de privado, desculpa, a natureza jurídica delas é de direito privado, então a lei autoriza a criação, tá? Para a prestação de serviços públicos, né, mediante a delegação do ente estatal, ou para a exploração de atividades econômicas de interesse da administração sobre o regime jurídico de direito privado, como a gente já viu. Tá? Entende-se que, quando o prestador de serviço público, pessoal, a titularidade do serviço público permanece com o ente responsável por sua criação, correto? Aí, como a gente já viu em outras aulas, então somente a descentralização para a execução do serviço público. A titularidade permanece com o ente público responsável pela criação da empresa estatal. Aqui eu trouxe um quadro, não sei se vocês estão enxergando muito bem, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, fazendo um comparativo entre as duas hipóteses de pessoas jurídicas, correto? Das empresas estatais. Nós temos as empresas públicas, tá? E as sociedades de economia mistas. Empresas públicas, capital 100% público, tá? Podem, entretanto, participar outros entes da administração indireta, ainda que possuem personalidade jurídica de direito privado. Tá? Por outro lado, pessoal, as sociedades de economia mista, o capital é representado tanto por recursos públicos quanto por recursos privados, né? Mas a maioria do capital votante, né, nós vamos ver isso depois na tipologia da sociedade, a maioria do capital votante, ela tem que pertencer ao poder público, tá bom? Pode ser constituída a empresa pública sob qualquer forma societária. Então, até sociedade unipessoal. Então, limitada, enfim. Por outro lado, a sociedade de economia mista, não. Ela somente possui forma de sociedade anônima, tá? Por fim, as ações aí envolvendo as empresas públicas federais submetem-se à Justiça Federal, tá?
artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Por exemplo, óbvio, né, se a empresa for pública federal. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Então, as ações envolvendo a Caixa Econômica Federal, elas se submetem, são de competência da Justiça Federal, segundo disposto aí no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Por outro lado, as ações envolvendo as sociedades de economia mista federais, elas são de competência da Justiça Estadual. Por exemplo, Petrobras. As ações relacionadas à Petrobras, elas são de competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Esse é um ponto importante. Então, esses são os 3 principais pontos que eu queria destacar de diferente entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que são espécies aí das empresas. Mesmo quando criada, pessoal, essas empresas para exploração de atividades econômicas, né, seu fim principal é interesse público e não a obtenção de lucros, né, por óbvio, embora isso também seja possível. Então, isso é uma questão que realmente vira e mexe, entra em embate. Então, nós vimos aí, um tempo atrás, essa questão relacionada às vezes, as intervenções que ocorrem nas empresas públicas sobre esse argumento, correto? Por quê? Porque justamente, lógico que a gente não está defendendo nenhum ponto de vista nem outro, né, político, mas dizendo que o principal fim de toda empresa federal, toda empresa pública, desculpa, seja elas empresa pública em sentido estrito, ou seja ela sociedade de economia mista, é o interesse público, correto? Quando a prestadoras de serviço público, a doutrina majoritariamente também entende que não se faz necessária a contrato de concessão ou permissão de serviço público. Por quê? Porque a própria lei, pessoal, que autoriza a sua criação, como nós vimos, transfere ao ente a responsabilidade, ao ente criado, né, que será criado, a responsabilidade pela execução do serviço. Tá? Então, outro ponto, esse é um ponto interessante que nós não podemos observar. É criada uma empresa, autorizada a criação, essa empresa depois é criada. Ela vai executar um serviço público, né, que nós vimos que ela pode tanto prestar serviço público como exercício da atividade econômica, mas no caso, exercício de prestação de serviço público. É necessária aí a celebração de contrato de concessão ou permissão? Não. Tá? A própria lei já supre esse contrato. Tá? Então, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer aí. Nós já passamos por fundações públicas, ingressamos em empresas estatais, vamos aí para a última aula desse tópico de administração direta e indireta, para finalizar, depois passarmos aos demais tópicos. Qualquer dúvida, como eu sempre esclareço, estou à disposição de vocês nos canais apropriados. Não tenho problema nenhum de perguntar, seja a dúvida decorrente da aula, seja a dúvida decorrente de estudo, nós estamos aqui para te ajudar nesse trajeto aí rumo à aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.